pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma semana cheia de graça, guardado pela mão do Senhor. E continuando o nosso assunto, né, vamos falar hoje da terceira mulher, né? No início falamos sobre a mulher de Noé, falamos semana passada sobre Abigail, e hoje eu vou falar de uma das mulheres também que eu gosto demais, chama-se Débora. A história de Débora se encontra em Juízes 4, de 4 a 10. Eu não vou ler, mas eu vou citar algumas coisas que estão nesses versículos. E é tão importante ver que antigamente, onde a mulher não tinha muito valor, na época de Débora, né? A mulher não era valorizada. E Deus veio e colocou Débora como uma juíza. Imagina! E só que tem uma coisa, Débora pegou um período muito ruim de Israel. Israel havia se afastado de Deus e com isso Deus trouxe juízo, né? E aí em Juízes 4:4 diz o seguinte, que Débora, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Você imagine você liderar um país em crise, não como um rei, mas como uma juíza. Aquela que traria a sentença, seria a conselheira do povo, né? E ela trouxe isso, né, naquela época. Você já se colocou, né? Hoje estamos vivendo num momento de crise. Não é fácil, às vezes, nós liderarmos dentro do nosso próprio lar. Né? Quando você é juiz, eu costumo dizer que a mulher, dentro do seu lar, ela é juíza, ela é médica, ela é advogada, ela é tudo, professora. Mas imagine você liderando o Brasil hoje, como juíza. Né? Você tem que ter uma palavra de Deus para todas as situações. Então, que eu percebi em Débora é isso, né? Ela começou a liderar, né, Israel como juíza. Naquela época não era determinado esse termo, porque a história estava sendo desenvolvida ainda. E nem como profetisa, porque antigamente ainda não tinha esse termo. Mas ela se colocou para juíza. Primeiro, para ela liderar, né, o povo de Deus, ela tinha que conhecer os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Então era uma mulher que ela tinha que conhecer a palavra. Ela deveria meditar muito a palavra. Fora isso, ela deveria ser uma mulher cheia do Espírito de Deus. Por quê? Porque ela tinha que ouvir de Deus através da palavra e ouvir o Espírito de Deus falando ao seu coração para ela dar a decisão correta. Então você já se imaginou assim? Uma mulher eficaz, ela é aquela mulher que ouve do coração de Deus e traz para aqueles que estão em volta dela, para a sua casa, né? Débora também era uma mulher casada, então isso significa que ela também tinha os seus afazeres de casa. Então ela deveria estar cuidando do seu lar. E o significado de nome de Débora chama-se abelha. E se você observar como que as abelhas agem, são insetos que elas não param. Ela trabalha, mas produz algo muito precioso, o mel, doçura. Então eu creio que Débora, apesar de ser uma juíza, deveria ser firme em suas decisões, mas eu creio também que ela era doce, né? Ela transmitia a palavra de Deus com firmeza, mas com doçura. Outra coisa que eu percebo na vida de Débora, ela era uma mulher prudente, porque ela jogava embaixo de uma tamareira de Débora. Ali as pessoas iriam se aconselhar, pedir, né, conselhos a ela. Então eu fiquei pensando, por que não fazer isso no conchego do lar dela? Não, ela foi para um lugar público,
onde todos teriam acesso a ela, mas também todos poderiam ver as atitudes dela, porque certamente ali viria mulheres e homens, principalmente homens, né? Então ela tinha que estar protegida. Então isso vê que ela era uma mulher cautelosa, né? Ela fazia tudo às claras, né? Nós costumamos dizer, mulher aconselha mulher, homem aconselha homem, né? Para evitar algo errado. Então você começa a perceber que ela tinha essas atitudes, né? O marido dela deveria confiar a Débora, né, os trabalhos. E você vê assim, só se vê o nome do marido dela uma vez, quando diz Débora, mulher de Lapidote. E o significado do nome desse marido chama-se Torches. Então eu creio que a graça que havia sobre ele também era transmitido por Débora, né? Uma mulher de fogo, uma mulher cheia do Espírito de Deus. E você começando a ver a história dela, ela chama Baraque, aí vai, aconselha, diz para ir à guerra, e ele fica com medo, e ela diz, eu irei contigo. Ela dá chance dele ser bem sucedido, mas ela diz, olha, se eu for, certamente a glória vai ser para mim. E se você vai vendo no desenrolar da história, você vai ver que ela foi à guerra e Deus deu a vitória, mas o povo, ela tem um cântico ao Senhor, né, enaltecendo o nome do Senhor. Instante nenhum você vê Débora apanhando a glória para si. E assim devemos ser, né, nós como filhas de Deus, né? Sabemos que Deus tem nos preparado para a obra dele. Nós não somos maiores nem menores, mas somos eficazes para aquilo que Deus tem nos preparado. Dentro dos nossos lares, dentro das nossas igrejas, dentro do nosso trabalho, Deus pode nos usar. Então, querida, seja você uma Débora, né, que transmita doçura, que transmita a graça do Senhor, aonde você estiver. E que você possa, cada dia mais, ser aquela mulher amiga, companheira, idônea, né, eficaz. Que o Senhor te abençoe nessa semana, te dê muita graça, né? Um beijo no teu coração. Até semana que vem.